oligarquia e aristocracia, certo? É interessante a gente ver um pouquinho aí as diferenças, né, ver as diferenças aí entre esses regimes políticos para a gente entender como que funciona o conceito de democracia na prática. A gente vai falar um pouquinho também da origem, né, da democracia. Vamos falar um pouquinho sobre definição de Grécia e quem eram os cidadãos. Vamos lá para o próximo slide. Como é que é? Tá, pessoal, só retornando aí para quem... Vamos voltar no slide lá, no segundo slide, tá? Que a gravação começou com um pouquinho de atraso. Então, bem rapidinho aí. Esse tema democracia e cidadania foi um tema escolhido com bastante carinho, como eu já falei, né? Porque é um tema que abrange aí do 6º ao 9º ano, né? Não tem idade, não tem série, não tem momento específico para falar sobre democracia e cidadania. É um tema que está totalmente ligado à nossa vida, né, ao nosso cotidiano. E para falar de democracia, é muito importante, eu coloquei para vocês estão vendo aí no slide, alguns regimes políticos como monarquia, oligarquia e aristocracia. A gente vai dar um breve resuminho aí desses sistemas políticos, para a gente entender sobre do que se trata a democracia. Vamos falar também um pouquinho da origem, definição de Grécia e quem eram os cidadãos, os considerados cidadãos. Vamos lá para o próximo slide. Pessoal, vamos lá. Monarquia. Lembrando aí que a palavra mono, ela diz respeito a um, certo? Então, monarquia, poder de um, onde está concentrado nas mãos desta única pessoa os poderes executivo, legislativo e o poder de julgar também, certo? Oligarquia e aristocracia. Quando vocês ouvirem falar aí sobre oligarcas, aristocratas, vocês lembram que essas pessoas são algumas pessoas de determinados grupos, ou seja, é o poder de poucos. Poucas pessoas têm acesso ao poder, algumas pessoas de determinados grupos. Feito isso, chegamos aí na democracia. Pessoal, a palavra demo, democracia de origem grega também, demo significa território, significa povo, certo? E cracia lembra poder, significa força, onde nos dá uma noção de governo. Então, poder do povo, força do povo, governo do povo. Bom, feito aí essa rápida passagem nos conceitos desses regimes políticos, a democracia ateniense era uma democracia direta. O que quer dizer isso? Uma democracia direta. É quando todos os cidadãos, percebam aí que eu coloquei entre aspas, todos os cidadãos. Por quê? Vocês vão ver logo adiante o porquê disso. Então, vamos lá. Todos os cidadãos, eles podiam participar da assembleia, né, da eclésia. Ou seja, nessa assembleia é que era onde tomavam-se as decisões, né, relativas aos assuntos políticos, e isso era feito em praça pública. Próximo slide. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que eu coloquei entre aspas ali, vocês viram, todos os cidadãos, né? Então, nós vamos chegar lá. Os direitos essenciais desses cidadãos. Era a liberdade individual, eram pessoas livres, né? Eles tinham aí uma igualdade
perante ao seu igual, né, com relação a outros cidadãos, isso perante a lei, e esse cidadão, ele tinha direito a falar na Assembleia. Vejam que esse direito de falar na Assembleia, esse direito está ligado na questão de ser uma democracia direta, ou seja, o próprio cidadão, os cidadãos, eles discutiam leis, eles formulavam leis, eles discutiam assuntos políticos, científicos, enfim, era diretamente. Vocês vão perceber que o professor Vinícius, logo mais, ele vai falar sobre a representatividade, ou seja, uma democracia por representação, ou seja, onde nós, hoje, votamos em alguém que vai nos representar nas casas que nós chamamos de, na Casa dos Deputados, né, no Congresso Nacional e no Senado. Antes, lá na Grécia Antiga, não era assim, não é assim que funcionava. Os cidadãos, eles mesmos representavam, cada um ali fazia a sua representação ali das suas ideias, né, daquilo que eles tinham de necessidade naquele ambiente onde eles estavam inseridos. Beleza? Então, vamos aí para o próximo slide. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da origem deste termo aí, dessas práticas aí, ditas democráticas. Foi aonde? Em Atenas, na Grécia Antiga, em meados aí do século V antes de Cristo, tá? Vai dar no ano aí entre o século V, ele pega aí do ano 401 até o ano 500, né? É o século V antes de Cristo. E foi nesse tempo aí que tinha um governante que chamava-se Péricles. Péricles foi foi quando Péricles estava no governo de Atenas, né, nessa época, que a democracia chegou no seu auge. Certo, pessoal? Foi aí que a democracia, esse regime político, atingiu aí o seu auge. E quem foi Péricles? Péricles foi general e político, tá? Péricles também ele foi considerado aí uma personalidade política muito importante da época. Sua época foi considerada a época de ouro, né, de Atenas, né? Foi a época de ouro da Grécia Antiga, da Antiguidade Clássica. E muito bem, e nesse período ele comandou aí construção de diversos edifícios, foi uma transformação na cidade muito grande, na economia, na arte, na intelectualidade, enfim. E aí vocês estão vendo o busto de Péricles, né? É uma cópia romana em mármore do original grego, certo, pessoal? Isso está lá no Museu Vaticanos em Roma. Vamos lá para o próximo slide. Bom, conceito de Grécia. Hoje, coloquei até para vocês verem aí, uma bandeira da Grécia, né? Hoje em dia, se a gente for lá no mapa mundi, lá a gente vai achar a Grécia, né? Isso nos faz pensar hoje em um país que está localizado ali no Mediterrâneo Oriental, ali, por ali no sudeste do continente europeu, e a sua bandeira aí, né, o seu brasão nacional, é esta bandeira que eu coloquei para vocês. Mas, olha que coisa interessante e bacana, para os gregos, lá na antiguidade, Grécia não era um local específico, tá? Por quê? Como não era um local específico, Grécia era todo o lugar onde existiam pessoas que falavam a língua grega. Olha aí que legal. Poderia ser em qualquer lugar ali do Mediterrâneo, vamos dizer assim, que é onde eles estavam mais próximos ali. Tem ali um grupo de pessoas falando o idioma grego, a Grécia estava ali, certo? Diferente de hoje, onde nós já temos ali o território, já tem ali a nação grega, né? Então, tinha essa grande diferença que antes os gregos, eles enxergavam, eles definiam Grécia, qualquer lugar onde houvesse pessoas falando a língua grega. Certo? Próximo slide. Vamos lá. Bom, lembrando aí que eu falei
que todos os cidadãos, eu coloquei entre aspas, como nem tudo são flores, nós temos aí o regime democrático com seus limites. Então, o que acontece, pessoal? Para ser considerado cidadão, lá na Grécia Antiga, a pessoa tinha que ter, primeiro, ser do sexo masculino, né? Adulto, com mais de 18 anos. E os seus pais, eles deveriam ser atenienses também, ou seja, nascidos lá na Grécia, em Atenas, tá? Então, homens adultos com mais de 18 anos, nascidos de pai e mãe ateniense. Aí vocês vejam aí no slide aí que eu coloquei até uma linha aí, uma linha até que de proposital, porque existia realmente uma divisão, né? Uma linha aí que dividia o cidadão do não cidadão, daqueles que não eram considerados cidadãos, que não tinham aqueles direitos, né, de liberdade individual, que não tinham aqueles direitos de ser considerados iguais perante o outro cidadão na forma da lei, certo? E quem não eram considerados cidadãos? Os estrangeiros, as mulheres e os escravos, tá? A cidadania ateniense, ela não estava estendida para esse grupo de pessoas, certo? Somente para esses que nós vimos aí, que está para o lado de cima da linha. Beleza, pessoal? Outra coisa importante, interessante, e eu acho legal falar aqui, vocês, no decorrer dos estudos aí, de repente até um spoiler aí para uma próxima futura aula, diferente da democracia ateniense, que é onde nasceu essa ideia, onde nasceu esse regime político onde os cidadãos participavam da vida pública, se a gente for falar da cidadania romana, né, da democracia e cidadania romana, era muito mais abrangente, era muito mais flexível do que a ateniense. Isso nós vamos ver numa próxima aula, que com certeza vai ser um assunto muito legal também. Bom, vamos lá para o próximo slide. Eu trouxe aí para vocês uma pintura aí de um pintor alemão do século XIX, tá? Representa aí um discurso do estadista Péricles. Olha aí, uma imagem bem legal, bem bacana, para vocês terem noção aí de como é que funcionava. Claro, nessa obra aí do Foltz, ele colocou o Péricles aí no centro da roda, né, da conversa, para um discurso. Mas, como nós já vimos, todo cidadão, todo considerado cidadão, tinha o direito de pedir a palavra. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima imagem. Olha aí que bacana esse óleo sobre tela aí. Dá para ter uma dimensão bem legal aí de Atenas. Essa obra aí do von Klenze, o título é A Acrópolis de Atenas, Reconstrução de Acrópolis e do Areópago Ateniense. É uma obra aí de 1846, né, do século XIX. E uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui, pessoal, é esse conceito de Acrópolis. O que significa Acrópolis? Se vocês perceberem, lá em cima, aquelas construções que está bem na parte mais alta ali da cidade, é ali que é chamado de Acrópolis. Acrópolis significa cidade alta, é onde é a parte mais alta da cidade, onde eram construídos os palácios, os templos. Então, cada cidade aí, cada polis, como eram chamadas as cidades atenienses, gregas, tinha a sua acrópole, ou seja, a parte mais alta da cidade é onde estavam ali os templos, né, onde estavam ali as grandes construções. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida aí, vai colocando no chat aí, a gente vai respondendo aqui na medida do possível, tá? A intenção foi trazer para vocês um pouquinho aí
né, do nascimento aí dessa ideia de democracia. Até hoje nós temos isso, o professor Vinícius vai dar essa continuidade, e a gente vai discorrendo na aula aí, nesse sentido aí, ok? Pessoal, antes de começar, eu tenho uma dúvida para falar com o professor Israel, é só para ser uma noção certinha sobre esse conceito de Acrópolis, né? Tem alguma relação de poder entre situar no topo, assim, da cidade, ou morar mais na parte baixa dela? Tem alguma relação de poder que se envolve, assim, os mais ricos, os mais poderosos ficavam na parte de cima, que tinha mais infraestrutura, e na parte de baixa da cidade ficava mais os não cidadãos atenienses? Alguma coisa assim do tipo? Exatamente, professor. Se você for imaginar aí, eram lugares frequentados aí não por todos, né? Até porque, diga-se de passagem, as mulheres atenienses, diferente das mulheres romanas, né? Quando o Império Romano lá dominou todo o antigo Império Grego, o que acontece? As mulheres, já dá para responder a tua pergunta nesse sentido. As mulheres gregas, elas ficavam reclusas, ou seja, não tinha um acesso social, uma relação social na cidade. Quem dirá frequentar esses lugares aí altos, né, em todos os sentidos, não é? Não, perfeita resposta, é isso mesmo. Então, percebam que tem uma relação de poder, de acesso a essas infraestruturas, né? A cidadania está totalmente relacionada com esses aspectos também políticos, né? Esse também dos acessos, seja do poder de voto, do poder de fala, e assim nós entramos na cidadania, né? Que nada mais é que essas condições que o professor Israel já disse, de garantias dos seus direitos políticos, dos seus direitos, seja políticos, seja os direitos sociais, dessas questões de ir e vir para os determinados lugares, né? Como o professor disse anteriormente, que as mulheres ficavam reclusas a uma parte da cidade. Então, a cidadania é essa participação do ser humano, né, como membro integrante da sociedade, de um Estado. Isso se diz respeito a situações políticas e sociais, seja na questão do voto, seja na questão do acesso a certas infraestruturas, a certos lugares que contemplem a todos e todas, né? Então, a cidadania pode ser também resumida como um sentimento de pertencer a um determinado lugar, de você fazer parte daquela vida, de fazer parte do seu núcleo social, da sua esfera política, de você poder participar ativamente. Então, a cidadania, ela pode ser até vista como uma situação de inclusão da pessoa no lugar, ou totalmente de você segregar ela do lugar. Porque a pessoa, a partir do momento que ela não se pertence àquele lugar, as suas noções de história daquele município, daquela localidade, da sua cultura, são totalmente diferentes das pessoas que são cidadãs daquela própria localidade, certo? Então, a cidadania vai envolver totalmente essa questão da cultura, dos hábitos, da história do lugar, né, da culinária. Por exemplo, como nós falamos de culinárias específicas, de localidades, né, por exemplo, o churrasco gaúcho, tem a moqueca, né, capixaba lá do Espírito Santo, a carne seca lá do Nordeste, o fato de comer açaí com peixe do Pará, né? São pertencimentos culturais que dizem respeito que a pessoa é cidadã daquela localidade, daquele município. O professor Israel levantou a mão? Pegando um gancho aí no que o professor Vinícius está falando, pessoal, isso é tão profundo, isso que ele está falando, que falar de democracia e cidadania não tem como a gente falar de uma coisa sem falar da outra. Não existe, chega a ser contraditório. Falar de democracia e não falar de cidadania, e falar de cidadania e não de democracia. Um exemplo bem prático
que vocês vão entender é o seguinte: como que uma pessoa dotada ali da sua cidadania, como que ela vai exercer essa cidadania se ela não estiver inserida no ambiente democrático? Não tem como. Certo, professor? É isso aí? Perfeito. Inclusive, tem essa questão de sentir cidadão, inclusive na questão do futebol, do próprio futebol. Está tendo a Eurocopa, né, que a Itália jogou, né, que tem dois brasileiros naturalizados, né, que se sentiram cidadãos, né, cidadãos italianos, que é o caso do Jorginho e do Rafael Toloi, que eles se sentiram tão pertencentes ao lugar, depois de um certo tempo já morando naquela localidade, que pediram para ser italianos, né? Pediram para ter essa cidadania italiana. E por isso que eles podem, inclusive, defender a seleção de esportes daquela própria localidade. O que é bem interessante também, que acontece em muitos casos, né, no esporte, por exemplo. Exatamente isso, professor Israel. Vou dando continuidade. Então, como não falar de sentir cidadão ou pertencimento se nós não falarmos da nossa própria localidade, né? Vocês sabem muito bem que essa foto é daqui do município, então tem toda uma história, toda uma cultura religiosa por trás disso que nos fazem sentir cidadãos tambauenses, certo? Então, tem toda essa questão histórica, religiosa, cultural, em alguns locais até da própria culinária, né? Que se nós vermos essa foto e estivermos em outra localidade, se alguém falar, Tambaú ou alguma coisa relacionada ao Padre Donizete, com certeza nós vamos entender e nós vamos nos sentir, até mesmo com aquele sentimento de nossa, é a minha terra, é o meu lugar, é onde eu vim, certo? Então, a cidadania está também relacionada com essa questão do pertencimento, também religioso. Bom, e se estamos falando de cidadania e democracia, nada mais justo do que falarmos do voto, né, de nós escolhermos os nossos representantes. Então, essa questão do voto, que inclusive na história do Brasil foi extremamente conturbada, né, que não é só desde o século IV, V a.C., como o professor estava falando, até nos dias mais recentes, o direito ao voto no Brasil, de você escolher o seu representante, foi uma situação bem difícil, bem engajada numa luta de garantia do poder de voto, que é bem interessante porque o voto, ele é nada mais, nada menos do que a arma mais representativa da cidadania, né? O voto basicamente a garantia que você pode votar. Então, a questão da história do voto no Brasil começa em 1532, mas não foi, obviamente, para todos. E todas também, no caso, né? Só algumas pessoas votavam, certo? E nessa história do voto, eu vou até pedir ajuda para o professor Israel, porque também envolve muitos aspectos históricos. 300 anos depois, era só eleições municipais, né? Nós escolhemos o coronel, basicamente, que ia comandar a nossa localidade, né? Então o voto também era aberto, ou seja, não era secreto igual é hoje. Todo mundo sabia em quem todo mundo votava. Então, obviamente, isso daí trazia problemas. Porque, por exemplo, tem um coronel daqui de Tambaú e ficou sabendo que eu, por exemplo, não votei nele, ele vem aqui na minha casa cobrar, fala, por que você não votou em mim? Então, já não tinha essa questão democrática do voto secreto. Então, isso daí permitia muitos roubos, muitos fraudes eleitorais, né? Porque, inclusive, conflitos. Por que não conflitos, né? Bom, até nessa época, antes de 1822, que deve ser uma data só um pouquinho importante para o Brasil, né, professor Israel? Até 1822.
e até a proclamação da República, né? Então, o voto começa a ser censitário, ou seja, só quem tinha renda votava. Certo, professor? Quer falar alguma coisa? Sim, muito interessante essa parte aí, que o negócio era tabelado, né? Chega a ser engraçado, porque para uma pessoa ser considerado aí um eleitor, ele tinha que ter uma renda anual aí, vamos pegar o dinheiro da época lá, de 400 mil réis, tá? Para ele ser ali um deputado, ele tinha que ter uma renda de 800 mil réis. E para senador, então, nem se fala, era 1,6 mil réis. Era muita grana aí para você exercer a sua cidadania, né? E esses valores aí dessa tabela que eu acabei de falar, ela permaneceu aí até mais ou menos aí o fim da monarquia, certo? Lá em 1889, quando houve aí o golpe da República aí, a chamada República da Espada, certo? Perfeito, não poderia ser melhor. Então, nós temos essa proclamação da República em 1889. Então, percebe que século V a.C. até 1889 é ano até não querer mais. É ano até não querer mais. E mesmo a partir de todos esses anos, de quase 2.000 anos, para mais de 2.000 anos, o voto ainda não era universal, certo? O voto não era universal, ele só permitia quem tinha poder, dinheiro, questão financeira, terra. Só quem tinha dinheiro. E nós estamos falando de 1889, gente, ou seja, um ano depois da abolição dos escravos. Ou seja, as pessoas negras não tinham direito ao voto. Não tinham direito ao voto, porque acabaram de deixar de ser escravos, ou seja, as condições de vida da população negra era muito ruim, muito precária, porque já não tinha respaldo educacional, não tinha escola para todo mundo. Nem todos os negros, a maioria, tipo 99,999% dos negros não tinha terra. Se não tinha terra, não tinha renda. E todos esses problemas que foram acontecendo pela abolição dos escravos, sem um planejamento, sem dar a infraestrutura, reflete até nos dias de hoje. É bem importante nós termos essa concepção. Bom, voltando aqui ao voto, então ele continua ainda concentrado na mão de poucos, né? Excluíam menores de 21 anos, as mulheres, os analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas e integrantes do clero, da igreja. Ou seja, depois de 2.000 anos de concepção histórica, não era ainda o voto universal, certo? Até 1930, né, que tem o voto de cabresto, né, que também era uma situação tabelada, só que diferente. O professor Israel quer dar alguma contribuição sobre isso, que é bem interessante? Essa questão do voto de cabresto aí é aquilo que você já falou agora há pouco, né? Eu vou lá com você e você vai votar nesse aqui, né? Era um voto meio que por imposição, meio que não, era um voto por imposição, né? Era bem isso aí, né, professor Vinícius? Sim, e ai da pessoa que não votasse naquele que queria. Exatamente. Que o coronel, alguma pessoa mais poderosa, indicava o voto, né? Então, gente, depois de todo esse tempo, as mulheres ainda não tinham direito ao voto, só podendo ter esse direito ao voto em 1932, ou seja, não faz nem 100 anos que as mulheres têm direito ao voto, ou seja, é uma situação muito recente. Então, como que nós podemos falar de democracia, de cidadania, partido de uma sociedade de direitos iguais, de direitos do povo, se as mulheres só teve direito ao voto em 1932 e só conseguiram votar em 45? Então, vocês percebem que tem uma discrepância assim, nessa democracia? Essa democracia, será que ela atinge de fato todo mundo e sempre atingiu de fato todo mundo? É uma situação que é bem bacana pensar, né? Porque temos toda uma questão de direitos iguais, que sempre foi muito válido,
Porém é uma luta tardia, porque se o voto foi em 45, o que já não deve ter acontecido antes. Então é bem bacana nós termos essa concepção de integração e dentro de uma sociedade democrática de direitos iguais, não só de votos a todos. Professor? Lembrando que a gente está falando aí de um período, né, na grande parte aí desse slide aí é o período aí da República do Café com Leite, né, estamos falando aí de, como nós já vimos, de um regime oligárquico, né, ou seja, apenas algumas pessoas ligadas aí a um determinado grupo tinham acesso ao poder para estar governando aí, para estar aí tendo poder sobre os demais, sobre a massa. Outra coisa também, né, esse sistema aí de voto, ele era pensado justamente para isso, para que somente aquele grupo tivesse acesso ao poder, tá? Porque se fosse uma coisa estendida aos demais, uma coisa que eu gostaria de trazer também, o pensamento político, acredito que até hoje é assim, tá? Não está de forma escancarada, mas a gente percebe isso, né? Já desde antes, vamos falar aqui da nossa casa, no Brasil, os políticos, gente, eles sempre viram na população, na ampla maioria da população, uma falta de noção de votar. Eles acham que o povo não sabe votar, que o povo, sendo aberto o voto aí, uma coisa assim universal, estragaria totalmente o plano, a ideia de somente aqueles acessarem o poder, ou seja, acabaria com isso. É por isso que essa coisa postergou por muito tempo, né, devido aí essa noção de que o povo poderia votar errado, certo? É isso aí, professor. E isso se relaciona também com a aula ministrada ontem pelo professor Eduardo e pela professora Helena sobre tecnologias, o papel da mídia, da fake news, né? O poder, assim, manipulando a massa para que tenha-se votos, né? Por exemplo, tem deputados estaduais que são muito votados, federais, que nem fazem parte da nossa região. Ele só tem muita propaganda, muita informação jogada assim na nossa cabeça, que nós acreditamos, gostamos da música, apareceu no outdoor na entrada da cidade, e nós lembramos o número, já votamos e nós nem conhecemos ele. Então é toda essa questão, né, de mídia colocando, impondo o poder, que é bem interessante também. Bom, no período da ditadura militar, portanto, né, que durou de 64 a 88, através da Constituição que derrubou a situação da ditadura no Brasil. Nesse período, nós não votávamos para presidente, porque o poder estava concentrado na mão dos militares, generais, certo? E sim para outros cargos. Bom, então o voto hoje é visto como um direito da cidadania, né? Então nós escolhemos nossos representantes da vida política, todos acima de 18 anos podem se candidatar, para prefeito, vereador, qualquer outro cargo, não só do âmbito local, pode ser para deputado, pode ser para senador, inclusive para presidente da República. Todo mundo tem direito a essa representação política, certo? A partir dos 18 anos. O voto é facultativo, ou seja, você pode escolher votar ou não votar quando você tiver 16 ou 17 anos, para idosos acima de 70 anos, né, porque tem todo aquele lance de locomoção, se a pessoa já está debilitada ou não, e também para os analfabetos, porque a partir do momento que você não consegue entender a escrita, ou entender as letras, as palavras, você fica também suscetível a manipulações, certo? Por isso que a educação também é muito importante. O voto, então, é universal, todos esses acima de 18 anos, 16, 17, para quem quiser, independente do critério de renda, né, o que derrubou o voto censitário, raça, inclusive as pessoas negras, etc. E também
independente da religião. Professor? Interessante ali, onde você elencou ali em cima, ali, escolha de nossos representantes na vida política. Lembrando que lá, na Antiguidade Clássica, lá em Atenas, onde nasceu aí essa ideia de democracia, a democracia lá era uma democracia direta, lembra que eu até sublinhei lá? Ou seja, o próprio cidadão, ele, né, discutia sem intermediários. Agora não, agora nós temos aí uma democracia por representatividade, né, onde escolhemos os nossos representantes na vida política. Professor. Bom, dando continuidade, então, se nós escolhemos nossos representantes, nós escolhemos quem vai garantir os nossos direitos à cidade, certo? Porque nós também somos cidadãos. Bom, então o direito à cidade é um compromisso ético, né, a uma vivência harmônica entre todos os integrantes da sociedade, e garantindo uma vida plena, uma vida digna, né, fugindo de uma situação precária, no qual se relaciona também com o espaço, né, com moradias adequadas, com infraestruturas, com um bom transporte público, acesso à alimentação, entre outros, acessibilidade para as pessoas que são portadoras de alguma deficiência, e garantindo, então, uma cidade justa, de acesso para todos e para todas, certo? Mas será que a gente vê isso na prática? Porque é bem complicado, né? Uma pessoa ser cadeirante e não ter uma rampa de acesso à calçada para ela. Então, esse direito à cidade, porque ela também é cidadã, votou, será que é justo? Será que é acessível para todo mundo? E aqui, né, tem uma charge super reflexiva, né, que uma criança está falando, pai, quero morar naquele mundo. E não é naquele espaço que ela fala, né? É naquele mundo. Porque são duas situações totalmente discrepantes, diferentes, né? Uma que tem bastante infraestrutura aqui, a cidade, né? E a outra nas condições precárias de talvez uma favelização, pode ser até mesmo de uma zona rural, assim, que não tenha infraestrutura, sem hospitais, sem escolas, sem estradas, ruas, sem saneamento básico. Então, nós temos essa concepção, porque essas pessoas que estão na SARJ, né, o pai e o filho, eles também são cidadãos, eles também votam, certo? E o poder de voto deles tem o mesmo peso e o mesmo valor para aquelas que moram na cidade, que tem outro mundo. As desigualdades regionais encontradas, né, as diferenças entre um espaço e outro, igual a nossa maquete que fizemos aqui na aula, na culminância, né, no objetivo da eletiva, aqui com o sexto C, mostra bem isso, que por mais que se tenha um mesmo espaço próximo um ao outro, as infraestruturas e as desigualdades encontradas são totalmente diferentes. E sendo que o voto tem o mesmo peso para ambas as pessoas. Isso é bem interessante. E não é justo, né? Infelizmente. Bom, agora nós gostaríamos um pouco da participação de vocês. Pode ser de uma forma escrita, pode ser de uma forma falada com o microfone também, que nós gostaríamos de conversar mesmo com vocês, né, sobre essa transformação espacial dos bairros, né? Porque a partir do momento que nós escolhemos nossos representantes políticos, nossos representantes que vão melhorar a nossa vida, será que de fato isso acontece? Nós confiamos o voto a ela, para essa pessoa representante, mas será que ela retribui de alguma forma para nós? Seja melhorando as nossas condições de vida, garantindo direitos plenos, direitos dignos, moradia digna, etc. Então, nós gostaríamos de conversar com vocês. Digita aí no chat para a gente se vocês conseguem ver diferenças nos bairros, assim, antes ou depois, seja depois dessas eleições que tivemos faz pouco tempo também,
E gostaria de saber também o que vocês acham que o bairro de vocês podem ser melhorados, né? Ah, por exemplo, professor, eu acho que poderia construir mais uma escola aqui. Professor, eu acho que poderia ser construída uma unidade básica de saúde aqui. Talvez alguma coisa assim que possa melhorar transporte público, etc. Gostaríamos da opinião de vocês. O que vocês acham? Pode escrever, gente. Fica à vontade. Agora é hora de vocês. Podem dar alguma ideia aí também de lazer, né? Uma construção aí ligada ao lazer. Com certeza. Mano, né, Olha professor? só. Seria legal Sim, também. sim, de lazer principalmente com parques, praças, mais árvores, né, que seria muito interessante. Aqui, ó, tem uma contribuição. No meu bairro não tinha asfalto e agora tem. E olha só que interessante como é essa concepção, né? A cidade crescendo para fora, assim, do seu núcleo central, né? Construindo novos bairros, novas ruas, novas localidades, né? E também, será que esse bairro também já chega todo o transporte público, já tem coleta de lixo, toda essa situação? Olha só a contribuição do Cauã, né? No meu bairro não tem nada, só tem casas, e árvores e asfaltos. E aí, Cauã, o que você acha que poderia ter no seu bairro para melhorar? Olha aqui, outra contribuição bacana. O Celta está lindo, eu quero ir logo na tirolesa. Sim, como uma forma de lazer. O Celta deu uma revitalizada, né? Deu um ânimo, mais uma vida a mais naquela localidade, né? Que dá para passear, dá para fazer até churrasco com a família, dá para pescar, que eu já vi muita gente pescando também. Bem bacana. Ó, o Cauã, que é um parquinho lá, olha que interessante. Olha só, um parquinho também, né? Uma forma de você garantir a sua história, a sua cidadania, trabalhar com lazer, muito bacana. Ó, muito boa que o prefeito fez foi o circular gratuito, muito bom. Isso é bem importante, né? Desse lance de ir e vir para várias localidades, poder trabalhar, vir à escola, poder ir inclusive a parques, né? Ao Celtra, bem bacana. Aqui no meu bairro não tinha luz na área de lazer e agora tem. Olha só que bacana. Então, parece que tendo um panorama geral, os votos de confiança que foi dado, né, para prefeito, para vereadores, está surtindo efeito aqui em Tambaú. Porque parece que tem essa ideia de iluminação, né? Aqui a professora Juliana, né, melhorando a iluminação pública, colocando lâmpadas de LED, que até é uma situação ambiental bem bacana, não é verdade? Bem bacana. E o Adriel também participando bem, né? Limpeza do bairro, o Cauã falando que tivesse um parquinho, um campinho de futebol, que tem que ter mesmo, porque são ali que a vida é construída, ali que a vida é formada, junto com a escola, junto com os amigos, certo? O estudo e o lazer fazem parte da infância, fazem parte da história. Aqui, ó. Aqui no meu bairro construíram calçadas no cemitério. Bem bacana. Muito bom, porque o cemitério também aqui em Tambaú é um ponto turístico, não é verdade? As pessoas vêm ver o túmulo do Padre Donizete, então tem toda uma infraestrutura para receber essa população. Certo? Estão construindo um poço também, muito bacana. Dando continuidade, então, gostei muito das contribuições de vocês, maravilhosos, estão de parabéns. Agora nós vamos tentar uma ferramenta nova, certo? Eu vou colocar aqui o link no chat para vocês e eu gostaria que vocês entrassem. Nós não sabemos se vai funcionar, né, professor Israel? Mas a intenção é muito boa e vamos ver se vai dar certo. É uma coisa nova aí, vamos ver, tomara que dê Que dê certo. certo, vamos lá. É esse link aqui que eu tô mandando para vocês, ó. Viram? Cliquem no link, por favor. Aí, ó, esses significam que são as pessoas entrando, certo?
Vamos entrando, pessoal. Fazendo favor. Aí, que bacana. Vou mandar o código. Com certeza. O código é esse aqui de cima, ó. Eu já vou colocar para vocês. Esse daqui, ó. Vamos entrando, pessoal, por favor. Vamos ver se vai dar certo essa atividade. Entrou, Cauã? Que ótimo. Agora é só aguardar um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, já entraram 11 pessoas. Vamos lá. Faltam pelo menos mais umas 6, 7. Eu acho que dá para entrar, não dá não, gente? Vamos lá. Isso, vamos, pessoal. Vamos lá. Por que não está dando certo? Está aparecendo alguma coisa diferente? Pode escrever. Nós vamos tentando fazer certo para entrar. Lembrando que o código está escrito aqui, né, nessa parte de cima, aqui, ó, e está no chat também, certo? Perfeito? Vamos tentando, pessoal. Escrito prepare-se para jogar. Isso, porque eu tenho que dar o ok para vocês participarem, certo? A cada questão que eu vou colocando, eu vou apertando a teclinha para ir para o lado, e a partir do momento que sairmos para o lado, nós vamos respondendo as perguntas, certinho? Isso, pessoal, vamos entrando. Mais um minutinho só? 2 minutinhos, professor Israel, o que você acha? Para todo mundo entrar? Agora o pessoal está entrando? Isso, mais um pouquinho aí pro pessoal. Perfeito. Chegando. Olha lá, tá chegando. Participe, Ju, vai ser bem bacana. Vai ser bem bacana. Vamos ver se essa ferramenta aí, dá Ju. certo. Vamos que vamos, Ju. Mais um minutinho, pessoal. Pode falar, Olivia, fica à vontade. Pode ir para o centro de mídias ou não? Oi? Ir para o centro de mídias ou não? Para A aula? atividade é... Ah, você vai ter aula agora do Centro de Mídias? 2 horas. Compreendo. Eu não sei, o Marcelo, gostaria de tentar responder essa questão. Acho que seria bacana ver a aula aqui por hoje, não seria, Marcelo? Daqui a pouco já vai terminar também. Isso, fica por aqui, depois vai na aula do Centro de Mídias, por favor. Pode ser? Nós estamos tentando alguma coisa nova e espero que seja bacana para todos. Bacana. Bom, gente, eu vou dar a primeira atividade, então. Vamos ver como que vai ser. Ó, quem responder mais rápido ganha ponto. Vamos lá, gente, pode clicar na alternativa. Tá dando certo? Tá dando certo para clicar, gente? Bacana. Aqui, pessoal, resposta certa, então, é democracia, certo, professor Israel? Certíssimo. Quem aí selecionou democracia? Lembrando que democracia é um sistema, um regime político onde o povo exerce a sua vontade, certo? A soberania é exercida por nós, povão, beleza? É isso aí. Democracia. Vamos para outra atividade, então. Então, gente, escrevam 3 palavras que definem um conceito de democracia, igual nós vimos hoje. Vamos lá. Por favor, vão digitando.
Tá dando para digitar, tá tudo certinho. Estão com alguma dificuldade? Pessoal, o que vier na cabeça aí sobre democracia, vocês coloquem aí, tá lá, tá chegando aqui, ótimo, muito bem, olha lá. Olha aqui, direito, voto, Excelente. liberdade. Uma pessoa esqueceu que ia colocar, faz parte. O link foi postado logo acima. Olha só que bacana, professor Israel. Temos liberdade como uma palavra maior, né? Quanto maior a palavra, mais pessoas estão digitando ela. Exatamente. Temos liberdade, voto, igualdade, autonomia, representação. Olha só quanta palavra bonita, professor. Olha que bacana ali, a mulher pode votar, que lindo. Direitos iguais, olha que bacana. É isso aí. Aí, pessoal. Todo mundo está digitando certinho? Olha só que bacana. Direito, ambiente, população, direito a todos, direito de igualdade, respeito. Também as questões de autonomia, de fraternidade, representação, regra, povo, escolha. Olha quanta palavra interessante, professor. Olha ali, ó, política, interessante também porque quando nós falamos de política, isso não quer dizer partido político, esquerda, direita, centro, centro-direita, centro-esquerda, não tem nada a ver. Política é o que nós fazemos. Nós, povo, fazemos política, né? Muitas vezes nós falamos a política, lembrando dos políticos, só eles fazem política. Negativo, nós fazemos política. O direito, você ir lá na urna, você está fazendo política, certo? Bacana. Exatamente. Bom, pessoal, agora eu vou colocar a outra atividade, vamos ver como que vocês vão se sair. Então, como podemos realizar mudanças positivas em nossos bairros, sabendo que tem a questão da cidadania, da democracia, do direito ao voto, né, professor Israel? De escolhermos nossos representantes. Então, gostaríamos que vocês escrevessem como nós podemos realizar mudanças positivas em nossos bairros. Vamos lá. Olha só como que está aparecendo para a gente, que bacana, professor Israel. Muito bom, estamos gostando de ver. Olha, com áreas de lazer muito boa, mantendo o espaço limpo. Olha só que bacana, nós como cidadãos também cuidando do nosso espaço, professor Israel. Muito bom. Conversando com nossos representantes na Câmara, interessantíssimo. Formando o conselho de bairro, isso é muito importante, porque a partir do momento que temos um conselho no nosso bairro, as questões locais são mais conhecidas por quem mora no próprio local. Então, poder conversar com isso sobre os nossos vizinhos, sobre as nossas vivências, do que nós vivemos ali todos os dias, é muito melhor e levar isso num papel para os nossos representantes do que ir direto para alguém que não vai na nossa área, não é verdade? Então, nós temos que conhecer a nossa área para podermos levar toda essa concepção política e de melhoras para nossos representantes. Muito bom. Respeitar a todos, ou seja, fazer coisas positivas que não afetam só você, mas todos. Isso é verdade, porque a cidade ela tem o direito de todos, da acessibilidade. Então, o respeito também é a base para que tudo funcione de forma digna, né? Com asfalto em todas as ruas, com áreas de lazer, através dos nossos governantes, sim, com certeza através dos nossos governantes, mantendo a cidade limpa também, como já foi falado, o plantio de árvores, né, para a nossa qualidade de vida ser melhor, manter o bairro limpo e limpeza nos bairros, menos poluição sonora. Muito bom. Então, as palavras-chave, né, são a limpeza e a conversa com os políticos e também com os nossos vizinhos representantes de bairro, professor Israel. E lembrando que quando a gente vota, pessoal, a gente tem a mania, o brasileiro principalmente, a gente vota e esquece até em quem votou. Negativo, se você coloca, por isso que chama-se voto. Voto de confiança, você votou em alguém,
Sentiu que aquela pessoa te representa politicamente, você vai lá e vota nela. Depois que votou, a pessoa ganhou, a gente tem que ficar onde? Em cima. Ou seja, existem canais aí de comunicação com os nossos representantes. Até um tempo atrás, eu vou falar por mim, eles estavam querendo mexer aí no... Foi quando o Rodrigo Maia era presidente da Câmara dos Deputados, há alguns meses atrás, e eu mandei uma mensagem para ele. Bom, eu acredito que, não sei se ele viu, mas os assessores dele, alguém viu, né? Porque deve ter chovido de mensagem lá, porque eles queriam mexer no dinheiro destinado à educação, né? O dinheiro que ia vir para a educação, eles queriam mexer, queria desviar, não sei se queria ser para emenda parlamentar, eu não sei, mas eu mandei um e-mail do tamanho do mundo para ele, né? E passou 2 dias ali, aquilo saiu de pauta, não colocou nem para votação. Não vou dizer que foi o meu e-mail, né? Mas com certeza foi geral, chegou em peso ali, ele viu que o pessoal tá de olho, o pessoal tá cobrando aquele que a gente elege. Perfeito, exerceu a sua democracia, a sua cidadania, o seu direito de falar, de expor a sua opinião, e muito válido isso, porque a educação precisa de cada vez mais investimento, com certeza. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa apresentação da nossa nova ferramenta, da nossa aula, certo, professor? E nós gostaríamos de agradecer a oportunidade, né, a escola, o Marcelo, o pessoal da coordenação, que está sempre nos apoiando, né? O professor Eduardo, a professora Ju também, que estão sempre nos ajudando, né? Para termos todo um andamento assim na educação, né? Agradecer vocês, alunos e alunas, por terem participado. A gente pede até um pouco de desculpa assim, por não sair tanto como nós planejamos, mas nós também estamos aprendendo, nós também estamos nos adaptando, conhecendo novas ferramentas, como foi o caso de hoje, e nós gostaríamos de deixar um recado, né, que vocês continuem fazendo as atividades, que vocês continuem assim, se empenhando, né, fazendo as do centro de mídias, as sequências digitais, não lembrando, não esquecendo, desculpa, que a sala de informática está aberta para vocês e é para vocês, podem vir à escola, realizar tudo que tem que ser realizado e continuem se empenhando, não é verdade, professor? Pessoal, eu quero agradecer, fazer das palavras aí do professor Vinícius as minhas, agradecer aí todos os professores, que são nossos amigos guerreiros aí, o professor Marcelo também, que dá um apoio imenso, maravilhoso aí, é um cara muito acolhedor aí, né? E agradecer vocês, a participação de vocês, que se vocês não participassem, ficaria só nós aqui falando para a câmera aqui, né? E vocês participando é tudo que a gente quer. E lembrando, educação é tudo. Perfeito, pessoal. Então aqui nós temos a despedida, vocês já estão liberados, podem fazer atividades do centro de mídias o resto da tarde tranquilo, e a gente se vê logo menos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Tchau, tudo de bom. Pessoal, calma aí, vamos tirar um print, por favor. Professor, está sem som. Eu não estava falando, por isso. Mas obrigado, pessoal. Tudo de bom. Tchau, gente. Tá sem som, tá desligado. Tirou o print? Isso, dei um printzinho aqui agora. Obrigado. Valeu, parabéns, meninos. Foi Valeu. show. Professor Vinícius. Tamo junto. Ó o Adrielzinho ali, ó. É isso aí, garoto.